Com a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão, o país reforça a lenda de ser chamado de cemitério de impérios. Neste vídeo, você vai entender melhor sobre a história do Afeganistão, o que é o Talibã, o que é Sharia e por que a região é historicamente tão disputada. Meu nome é Júlio Barbosa e você, seja bem-vindo a mais um Aconteceu. O mundo todo tem acompanhado o que vem acontecendo no Afeganistão. Com a volta do Talibã, a pouca paz que os afegãos tinham chegou ao fim. E apesar de ser um país famoso por suas riquezas naturais, ao longo dos anos, o Afeganistão vem sendo palco de diversos conflitos étnicos, disputas religiosas, divisões tribais e disputa de influência na região por diversos países. Desde os tempos antigos, o território afegão foi foco de invasão de diversos impérios, como o persa, o macedônio, liderado por Alexandre o Grande, o hindu, o Império Mongol, liderado por Gengis Khan, o turco otomano, o Império Inglês, russo e, por fim, a ocupação norte-americana. Historicamente, o Afeganistão é um país fácil de ser tomado, porém quase impossível de ser mantido por diversos fatores. Em destaque, podemos citar as questões geográficas. Por ser um país repleto de montanhas, a locomoção de tropas e mantimentos se torna um enorme problema, sem contar que é o ambiente perfeito para emboscadas e armadilhas. Outro fator importante a ser lembrado é o conflito de interesses das diversas tribos que formam o país. Como vocês podem ver, muita gente tem interesse nessa região, seja por ser um país historicamente importante, por sua localização geográfica, por suas rotas comerciais e disputas políticas na Ásia. Por volta de 250 a.C., depois da invasão dos persas, foi criado o Reino Greco-Báctrio, que também se estendia pelo Paquistão, Uzbequistão e Tajiquistão, até o noroeste da atual Índia. Posteriormente, houve a invasão dos ários, período em que a região teve forte influência budista. Depois, os persas reconquistaram o país, e após os árabes derrotarem os persas, por volta de 651, a religião islâmica passou a se popularizar mais no local. Os mongóis dominaram essa região apenas centenas de anos depois, em 1221, e ficaram lá pouco mais de 500 anos, mais ou menos até 1747. Neste ano, o monarca Ahmad Shah Durrani criou um estado com governo centralizado, dinastia que durou até o ano de 1973. Só que nesse meio tempo, entre os anos de 1747 e 1973, muita coisa aconteceu. No século XIX, a região foi ocupada pelo Império Britânico, pois eles temiam o avanço da Rússia em direção ao sul do continente asiático. Para conter a ameaça de expansão russa, os ingleses criaram o Reino do Afeganistão. Entre idas e vindas, os ingleses colonizaram o Afeganistão até mais ou menos 1919, quando o país se tornou independente mais uma vez. De 1919 até os anos 70, o Afeganistão sofreu diversas mudanças. Foram introduzidas reformas sociais, houve monarquia por 4 décadas e até golpe de Estado. Em 1953, o general Mohammad Daoud tornou-se o primeiro-ministro e procurou a União Soviética para assistência militar e econômica. Daoud introduziu diversas reformas sociais, incluindo a abolição do purdah, a prática de isolar mulheres. Em 1963, Daoud foi forçado a renunciar, mas 10 anos depois, ele voltou ao poder num golpe de Estado e declarou a transformação do Afeganistão numa república. Porém, em 1978, Daoud foi derrubado por militares pró-soviéticos. Um ano depois, a União Soviética invadiu o Afeganistão e colocou no poder o governo comunista. Os interesses da União Soviética eram claros. Eles queriam aproximar as suas fronteiras do mar e proteger as suas fronteiras do sul. Eles permaneceram no Afeganistão até o ano de 1989. Mas por que os soviéticos se retiraram da região se é tão importante estrategicamente para eles? Eles não contavam com a forte resistência dos fundamentalistas islâmicos, chamados de mujahidins. A palavra em singular, mujahid, era um nome pessoal comum no início da era islâmica, depois vindo a ser sinônimo de muçulmano que luta em nome da fé ou da comunidade islâmica. Esse grupo iniciou uma verdadeira guerra contra a União Soviética.
Adotando técnicas de sabotagem e destruindo rotas de abastecimento, eles conseguiram atacar as tropas soviéticas e se defender muito bem usando o terreno montanhoso a seu favor. Com poucos combatentes, eles atacavam os comboios soviéticos e se escondiam nas montanhas. É importante mencionar também que, por causa da Guerra Fria, os Estados Unidos e o Paquistão deram ajuda militar para os rebeldes. Então, em 1988, o Afeganistão, a União Soviética, os Estados Unidos e o Paquistão entraram em um acordo e assinaram um tratado de paz. E quando as últimas tropas soviéticas começaram a deixar o país, iniciou-se mais uma guerra civil. Os mujahedins mantiveram-se unidos até a tomada de poder, mas devido à diversidade étnica, o grupo se dividiu. A saída da União Soviética e a divisão dos mujahedins deixaram um vácuo no cenário político do Afeganistão. Agora, com os mujahedins divididos, eles lutavam entre si pela disputa de poder. Para se ter uma ideia, alguns soldados, quando questionados, nem sabiam dizer o porquê estavam lutando. E um desses grupos recebeu o nome de Talibã. Bom, mas afinal, o que é Talibã, você se pergunta? Talibã, que quer dizer estudantes, literalmente, se formou no começo da década de 90. O grupo foi fundado por Mohammed Omar, que teve a sua morte confirmada em julho de 2015, supostamente por consequências de uma doença. O Talibã surgiu em seminários religiosos fundamentalistas, prometendo a seus seguidores a ordem e a segurança para governar o país. Eles também pretendiam remover qualquer influência estrangeira e impor a lei Sharia no país. E é importante entendermos um pouco sobre o que é Sharia para não confundir a religião muçulmana com a Sharia. A Sharia é uma coleção dos fragmentos do Alcorão, livro sagrado do Islã, junto com o Sunnah, livro de condutas do profeta Maomé, e do Hadith, que são os dizeres do profeta. E esses fragmentos foram reunidos por estudiosos do Islã ao longo dos séculos, e é usado como sistema jurídico do Islã, e tido como orientação de como Deus quer que os muçulmanos vivam. E embora a tradução literal da palavra Sharia signifique o caminho claro para a água, ela em si não é muito clara, pois não existe um livro único da lei Sharia, nenhum estatuto ou precedente judicial estabelecido. Basicamente, é uma grande coleção de interpretações que, por vezes, são contraditórias. Essas interpretações deram origem a 5 diferentes escolas do pensamento Sharia. Existem diferentes tipos de Sharia e sua aplicação pode variar muito. A Sharia adotada pelo Talibã chama a atenção por suas punições severas, como a amputação da mão de um condenado por roubo, açoites em praça pública, pena de morte por apedrejamento aos condenados de adultério, proibição das mulheres de saírem de casa sem a companhia de um homem, obrigação de usar burcas, além de serem proibidas de trabalhar ou estudar. E não é de hoje que a humanidade presencia o uso da religião por grupos extremistas como pretexto para fazer atrocidades. A Inquisição Católica é um desses exemplos. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a Sharia não é a representação da religião islâmica. Voltando para a história, no ano de 1996, o Talibã finalmente tomou a cidade de Cabul, capital do Afeganistão, e estabeleceu a Sharia como a lei do país. Com isso, além de todas as proibições às mulheres que eu citei e castigos físicos, a arte, o cinema, a música e qualquer expressão cultural foram proibidas no país. Agora, vocês estão entendendo o porquê do mundo estar tão chocado com a volta do Talibã ao poder? Agora que eu expliquei mais ou menos a história do Afeganistão até a ascensão do Talibã, vocês precisam entender como foi que os Estados Unidos começaram uma guerra contra o grupo extremista que eles mesmos ajudaram a chegar no poder. Provavelmente, muitos que estão assistindo este vídeo eram apenas crianças na época ou talvez nem tivessem nascido, mas no dia 11 de setembro de 2001 aconteceram os ataques às Torres Gêmeas em Nova York e cerca de 3.000 pessoas morreram neste que ficou conhecido como o maior ato terrorista. E diferente do que muita gente pensa, não foi o Talibã. Os ataques foram ligados à rede terrorista Al-Qaeda, que nasceu no final dos anos 80 e era liderado pelo saudita Osama Bin Laden. O Talibã entrou na mira dos Estados Unidos a partir do momento em que o grupo deu proteção para a Al-Qaeda e deu refúgio a Bin Laden sob o abrigo de Mohammed Omar. E a partir daí, as coisas ficaram complicadas para o Talibã. Em outubro de 2001, os Estados Unidos iniciaram uma ofensiva contra as forças do Talibã. Ao lado dos norte-americanos estava a Aliança do Norte, formada por milícias rivais ao grupo extremista que surgiu após a queda de Cabul.
Menos de um mês depois do ataque de 11 de setembro, os Estados Unidos tinham invadido o Afeganistão. O objetivo era muito claro. Primeiro, impedir que o Talibã desse proteção para a Al-Qaeda, depois, impedir que a Al-Qaeda usasse o Afeganistão como base de operações para atividades terroristas. O problema é que nesses conflitos, muita gente inocente acaba perdendo a vida. E foi o que aconteceu. Durante as 2 décadas que os Estados Unidos esteve no poder, o Talibã manteve a sua zona de influência nas zonas do interior e da fronteira com o Paquistão. Eles não se renderam, apenas permaneceram quietos, reposicionando suas tropas nas áreas montanhosas da região. E quase uma década depois do atentado de 11 de setembro, em maio de 2011 para ser mais exato, os Estados Unidos anunciaram a morte de Bin Laden no Paquistão. Então o contexto era esse. O Talibã tinha ficado no governo por muitos anos, mas devido à proteção a Bin Laden e à Al-Qaeda, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e tiraram do poder o grupo extremista que, anos atrás, os próprios norte-americanos apoiaram para combater a União Soviética em plena Guerra Fria. Porém, em dezembro de 2014, os Estados Unidos começaram, podemos dizer que, tentar transferir essa responsabilidade. Na época, o presidente Barack Obama declarou fim às principais operações de combate e concentrou os esforços das suas tropas no treinamento das forças afegãs para poder encerrar a sua ação no Afeganistão. Posteriormente, Donald Trump concordou em manter os soldados norte-americanos no Afeganistão até que a situação ficasse um pouco menos crítica. Em 2017, o Talibã emitiu uma carta aberta para Trump pedindo para que ele retirasse as forças dos Estados Unidos do Afeganistão. Em fevereiro de 2020, Trump entrou em um acordo com o Talibã e disse que retiraria as tropas norte-americanas do país em 14 meses. Mais recentemente, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, confirmou que manteria este acordo. E em maio deste ano, o Talibã iniciou sua ofensiva para retomar o Afeganistão, e em questão de meses, o grupo extremista tomou conta do país. O resultado foram as cenas que impressionaram o mundo, pessoas desesperadas com a volta do Talibã tentando fugir do próprio país. O então presidente Ashraf Ghani não esperava que as tropas talibãs chegassem tão rápido à cidade de Cabul e fugiu apenas com as roupas do corpo. A foto de um avião de carga americano transportando mais de 800 pessoas para fora de Cabul, mostrando afegãos sentados ombro a ombro, foi compartilhada no mundo todo. O desespero foi tanto que muitas pessoas foram flagradas tentando subir nos aviões norte-americanos. 2 delas foram filmadas caindo enquanto o avião já estava voando. E o motivo para esse desespero todo eu nem preciso dizer. Os fundamentalistas até expressaram a intenção de manter a paz e ter um governo inclusive disposto a manter alguns direitos para as mulheres, desde que estejam de acordo com a Sharia. Porém, para muitos, o medo de perder a liberdade e viver novamente nas mãos de extremistas parece ser muito maior do que a confiança na palavra dos líderes do Talibã. Mas afinal, os Estados Unidos têm culpa do Talibã ter voltado ao poder no Afeganistão? Cerca de 70% dos norte-americanos apoiaram a retirada das tropas do país. Desde o fatídico 11 de setembro, milhares de militares voltaram para casa com próteses e problemas psicológicos. Além disso, os gastos dos americanos nestes 20 anos de guerra ultrapassaram a marca dos 2 trilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 300 milhões de dólares por dia. E deste valor, 85 bilhões foram investidos para treinar o exército afegão, que foi derrotado antes mesmo da tropa americana deixar o país. E sem dúvidas, o mundo ficou em choque com a velocidade avassaladora que o Talibã dominou o território afegão. Como retaliação, após a retirada do exército americano, o governo dos Estados Unidos congelou as reservas internacionais do Tesouro Afegão, que somam cerca de 10 bilhões de dólares. Com isso, os preços subiram consideravelmente e multidões foram para os bancos para sacar dinheiro, fazendo com que a situação do país ficasse ainda pior. E o Talibã está tendo problemas para manter funcionando hospitais, bancos e outros órgãos básicos do governo. E para tentar fugir da crise, o Talibã pediu aos afegãos que estavam tentando fugir pelas fronteiras que voltem para casa e ajudem na reconstrução do país, prometendo tentar respeitar os direitos humanos, mesmo impondo radicalmente a lei islâmica. Recentemente, a Rússia, China e Irã afirmaram que irão considerar o governo do Talibã no Afeganistão, pois o isolamento do país pode aumentar a crise humanitária e fortalecer ações de grupos terroristas.
O Paquistão e outros países da Ásia Central também participam da discussão, expressando a vontade de cooperar com o regime talibã para ajudar o país a ter uma estabilidade regional. De forma resumida, o Afeganistão ficou acabado com a saída dos Estados Unidos, e agora, além da ameaça de uma crise humanitária, o país também corre o risco das atividades de grupos jihadistas. Eu espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações e lembrando mais uma vez que o que fazemos aqui é apenas um breve resumo e caso queira se aprofundar um pouco mais no assunto, terá que fazer a sua própria pesquisa. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Aconteceu!